Se você está cursando o ensino médio e já pensa em fazer o vestibular ou as provas do Enem, esse vídeo é para você. Eu vou dar aqui algumas dicas top para você se dar super bem nas provas. Além da parte teórica de saber o que estudar, eu também vou mostrar algumas questões reais apontando algumas coisas que você deve ficar atento. Let's go? A prova de inglês, do Enem ou do vestibular é um dos medos de quem quer entrar na faculdade e ainda não é fluente nesse idioma, principalmente para aqueles que só lembram do verbo to be. Se você é esperto, já está se organizando e estudando para as provas com bastante tempo de antecedência, ótimo! O planejamento é o segredo do sucesso. Mas se você é aqueles um pouquinho mais preguiçoso, deixou para depois, matou algumas aulas de inglês, não se preocupe. Esse vídeo vai ajudar você também, só que vai exigir um pouquinho mais de esforço. Dica número 1. As provas do vestibular sempre abordam temas polêmicos, temas que estão em alta no mundo inteiro, como a crise econômica, a pandemia. Vejam esse exemplo de uma prova de 2020 que tinha termos como pandemic, social distancing e outros. Procure ler notícias em inglês. É muito fácil encontrar boas fontes na internet, jornais e revistas internacionais, como The Post, The Guardian, The New York Times. Essa questão que eu trouxe continha um texto do The New York Times. Fique sempre atento ao vocabulário dos textos jornalísticos e tente ler o texto como um todo, entendendo a ideia geral da reportagem. E não fique só nisso. A dica 2 é: leia, leia e leia mais. O que mais tem nas provas de vestibular são questões de interpretação. Leia poemas, artigos científicos, charges. Esses também são muito comuns. Uma maneira bem legal de treinar isso é fazendo provas simuladas. Na internet tem uma infinidade de sites onde você pode baixar provas de universidades do país todo para você poder estudar. E eu coloquei aqui na descrição desse vídeo o link de um site bem legal, onde você pode baixar os PDFs do gabarito e das questões das provas de várias universidades aqui do nosso país. Dica 3. Você sabia que escrever coisas à mão ajuda a memorizar tudo mais fácil? Isso mesmo. A minha dica é você fazer uma espécie de diário, um resumão de tudo que você está estudando. Regras gramaticais, pega aquele caderno velho, pega um bloco de notas e anote tudo o que você está estudando. Regras, vocabulário, enfim. Esse tipo de coisa, fazer anotações, estimula a memória e faz com que a gente memorize coisas mais facilmente. E também é legal porque antes da prova você vai poder retomar suas anotações e revisar tudo mais uma vez. E lembrando também que anotar as coisas ajuda a melhorar a concentração, o que é muito bom na hora dos estudos. Dica 4. Ainda sobre memorizar. Toda vez que você ver uma nova palavra num vídeo, num texto que você está lendo, na hora de estudar, enfim, você anota essa palavra. Anota ela, escreve a tradução ou escreva um exemplo dessa palavra sendo usado em uma frase. Tá aí uma boa coisa que você pode anotar no seu caderno. Isso vai ajudar muito na hora de estudar. Você vai criar o seu próprio glossário. A dica 5 é: não esqueça da gramática. Mas é muito difícil prever qual dos conteúdos gramaticais vai cair na prova. Alguns que sempre aparecem são tempos verbais, passive voice, prepositions, conjunctions e muitos outros temas. Todos esses são muito importantes. Agora a gente vai ver um exemplo que eu trouxe de uma questão dessas, com temas gramaticais, para você ter uma ideia de como que é. Aqui você tem que analisar a frase. I told you we should have measured the doors. Tem o verbo told, que é o passado de tell. Should have measured está no tempo verbal present perfect. São dois tempos verbais diferentes. E, olha só, eu estou contando uma coisa que já aconteceu. Ou seja, o que caracteriza isso? Reported speech. Agora, outro exemplo de questão abordando gramática. Nesse exemplo, é preciso saber a diferença do will e going to. Na letra A, they both refer to prior plans. Será que é isso? Will se usa nesse caso? Letter B, they both refer to predictions. Será? Quando que a gente faz? O que a gente usa para fazer previsões? Predictions. Qual o tempo verbal? Bom, recapitulando, going to geralmente é usado para fazer planos. E o will, quando eu faço uma previsão. Eu não tenho certeza, mas eu acho que vai acontecer isso.
Então a alternativa correta ficaria letter C, a letra C. Essa questão agora trata do pronome objeto. E aqui é preciso saber a função dessa palavra, dessa classe gramatical. Bom, esse tipo de pronome aparece sempre depois do verbo e menciona um substantivo que já foi dito anteriormente. Então, offered them assistance. Ofereceu para quem? Bom, vendo o texto na íntegra, a gente conclui que a resposta correta é a última opção. Gang members and community leaders. Bom, então é preciso saber identificar os pronomes, identificar os verbos, entender a que o pronome está se referindo, em que tempo verbal que o verbo está. Tudo isso é muito importante na hora de fazer as questões gramaticais. E para finalizar, uma dica extra. Tente inserir o inglês no seu dia a dia. Ah, mas eles vão reclamar que não moram no Brasil e que aqui ninguém fala inglês e que aqui fica muito difícil. Não é bem assim. Eu vou dar algumas dicas bem legais para vocês fazerem isso. Dedique 1 hora do seu dia para estudar inglês. Seja no livro do cursinho que você está fazendo, seja em exercícios online de sites da internet, questões simuladas de provas anteriores. Tem muito vídeo legal aqui no YouTube para você estudar inglês. Assista um por dia, tire 1 hora do seu dia e dedique-se para estudar gramática, vocabulário, aprender novas palavras. Outra dica é, para quem é adepto da internet, aposto que você fica online horas durante o seu dia. Siga perfis que ensinam inglês. Tem muito perfil legal no Instagram, inclusive o perfil da Sky Limit Idiomas, que ensina dicas que você pode aprender uma coisa nova a cada dia. Outra coisa super legal é estudar através de aplicativos. Isso mesmo, usando o seu celular. Existem vários. Um bem popular, que todo mundo com certeza já ouviu falar, é o Duolingo. Mas existem alguns até mais completos. Eu super indico o Learn English Grammar Tenses. Ele é bem mais completo, ele possui exercícios gramaticais. Para quem está estudando para esse tipo de prova, como Enem e vestibular, é super legal. Então, visite sua App Store, digite ESL, Learn English, e vai aparecer uma lista enorme de aplicativos que buscam ensinar inglês. E isso vai te ajudar a memorizar palavras mais facilmente, aprender estruturas novas, e isso vai ser uma coisa que vai inserir o inglês também no seu dia a dia. E essa última dica também é super legal de fazer, não vai ter problema nenhum para você fazer. Assista um filme ou uma série que você gosta em inglês, com o áudio em inglês, com a legenda em inglês, como você preferir. Você vai estar estudando, preste atenção na pronúncia, preste atenção no vocabulário, tente captar o contexto em que as palavras aparecem. Isso vai ser muito legal e você vai estar estudando e se divertindo ao mesmo tempo. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado. Como eu disse no começo, o planejamento é muito importante. É preciso ter uma rotina de estudos. Lembrem-se que o inglês ele é eliminatório nas provas de vestibular e de Enem. E se você tiver a oportunidade, inicie um curso de inglês, um curso sério, explique para o seu professor quais são os seus objetivos com relação a esse idioma. E, se você tiver interesse, a Sky Limit Idiomas tem cursos para todas as idades, desde os níveis mais básicos até os mais avançados. Para saber mais sobre os cursos, visita o nosso site. O link está aqui na descrição também, ok? Bye, bye!